E aí pessoal, quem tá falando aqui é Juliano Teologia de Esquina. Voltamos com os nossos vídeos e eu já queria aproveitar e pedir para você já se inscrever no nosso canal. E assim o YouTube aí possa mexer nos algoritmos para que esse vídeo possa estar chegando a outras pessoas também. Então já pode até deixar seu like se você quiser, já deixa o seu like aí. Se depois no finalzinho você não gostar do vídeo, você pode dar o dislike também, tá? Tá combinado. E quero também já poder falar de uma outra rede social que eu tenho postado versículos bíblicos, mensagens bíblicas, algumas curiosidades teológicas também. Eu tenho postado muito no Instagram, então aqui também vai estar o link do nosso Instagram para que você possa estar seguindo e acompanhando o nosso trabalho aí durante toda a semana. Bem, um dos textos mais polêmicos para esse tema especificamente é o de Efésios capítulo 5, no versículo 22. Esse verso diz assim: eu estou usando a tradução Nova Almeida atualizada, tá bom? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Quando a Bíblia disse isso sobre a mulher ter que se sujeitar ao marido, nós temos um olhar de uma cultura machista para o texto, quando ele vai interpretar o texto dizendo que, de fato, o homem é que manda em casa e a mulher tem que obedecer ao marido, a tudo aquilo que ele quiser, disser. Essa é uma linha recorrente também no meio evangélico. Porém, nós temos um olhar feminista também para o texto bíblico, onde a Bíblia vai ser acusada de ser patriarcal e tendo necessidade de fazerem algumas atualizações a respeito de diversos temas, já que a cultura é tão antiga, já que a cultura é milenar, e então as coisas mudaram, a cultura mudou, então algumas coisas também precisam ser mudadas. Então hoje nós vamos analisar de forma específica um trecho que tem o contexto, também tem explicação sobre por que Paulo está escrevendo sobre esse assunto. Algumas traduções não vai dizer sujeição, mas vai dizer submissão. Então a gente vai estar fazendo essa análise aqui para poder compreender um pouquinho se a Bíblia de fato é machista ou não. Seguindo um processo de interpretação, a gente vai fazer primeiro uma análise de um panorama geral de como é essa relação entre o homem e a mulher no Antigo Testamento. A gente depois vai vir para o texto de Efésios para poder fazer uma análise, já que é muita coisa para a gente poder analisar somente nesse vídeo. E se porventura ficar alguma dúvida, você já pode deixar aqui nos comentários. Ficou alguma curiosidade, alguma discordância também, você já pode estar deixando aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo sempre quando puder. Para a gente poder conseguir compreender melhor qual é a proposta da Bíblia ao escrever nessa relação homem e mulher, a gente precisa voltar no livro de Gênesis, porque foi onde tudo começou. Como que de fato era essa relação do homem e da mulher antes do pecado? E quando nós vamos ler na Bíblia, eu queria já ler aqui Gênesis capítulo 1, o versículo 27 e o versículo 28, que diz assim: assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós vemos aqui que antes do pecado, na criação, Deus não estipula uma hierarquia na relação do homem e da mulher. Então a gente percebe uma relação de um casal que é uma relação de iguais. E é interessante também a gente perceber no versículo 28 que toda a responsabilidade relacionada ao governo da terra não é passada somente para o homem, mas também para a mulher. Então, quando o texto está dizendo sobre dominar sobre os animais, multiplicar, procriar, a gente vai perceber que isso não está ligado somente a uma função específica do gênero masculino ou feminino, mas ambos, numa relação de iguais, vão estar exercendo esse domínio sobre a orientação divina. Porém, um texto que é usado recorrente também para poder explicar o porquê que existe uma hierarquia em que o homem é superior à mulher, vamos assim dizer, é porque o texto de Gênesis capítulo 2, no versículo 18, diz o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. As pessoas podem olhar para esse texto e vão diz o seguinte: olha, tá vendo? Deus fez a mulher para ser auxiliadora, para ser cooperadora do homem. Ou seja, ela está aqui para ajudar. E nessa ideia de ajudar, a gente traz para a nossa cultura machista e a gente diz o seguinte: como que a mulher pode ajudar o marido? O marido sai para trabalhar e ela cuida das coisas de casa. É geralmente essa mentalidade. Para poder compreender esse texto especificamente, a gente precisa entender que palavra hebraica que está sendo usada aqui.
Eu não vou estar dizendo aqui para vocês o nome da palavra hebraica, até porque isso não vai auxiliar na explicação para que vocês possam compreender. Mas se porventura alguém tiver alguma dúvida das palavras hebraicas e gregas que eu vou estar somente falando, a palavra grega aqui, a palavra hebraica aqui, se você quiser saber, você pode pôr aqui nos comentários que eu posso estar colocando para você a palavra grega e a palavra hebraica. Então, a palavra hebraica que está sendo usada aqui, no texto de Gênesis, para auxiliadora, é a palavra que também é usada para Deus. Ou seja, dizendo que Deus também é auxiliador. Mais ou menos umas 17 vezes essa palavra aparece tendo Deus como sujeito. Nesse caso, ninguém, ao dizer que Deus é ajudador, que Deus é auxiliador, ninguém vai estar dizendo que Deus está nessa hierarquia da relação com o homem, com a mulher, ele está inferior porque ele é ajudador, porque ele é auxiliador. O contexto não permite, isso não está no texto, então geralmente são conjecturas equivocadas que as pessoas fazem a respeito dessa interpretação da auxiliadora idônea. O que nós temos antes do pecado? Uma relação do homem e da mulher, uma relação de iguais, não existe hierarquia e não existia uma função específica do domínio da terra, o domínio da terra é só para o homem e da mulher, não, é uma relação de iguais, as funções de cuidado da terra são iguais, então nós não temos uma distinção aqui. Porém, após o pecado, nós vamos ver uma declaração de Deus e algumas pessoas vão entender essa declaração como se fosse uma ordem de Deus. Nós vamos ler agora Gênesis capítulo 3, o versículo 16, que diz assim: E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Pronto, quando o pessoal vê aqui, tá vendo que o desejo da mulher tem que ser para o marido e que é o marido que vai estar governando, primeiro, nós estamos tratando de uma consequência do pecado, certo? Então Deus não está ordenando que tem que ser assim. Deus simplesmente está dizendo que vai haver uma distorção na relação homem e mulher. Assim como houve também uma distorção no relacionamento do homem e da mulher com Deus. Essa distorção também há nesse relacionamento. Porque se você é um cristão e você está interessado em buscar o ideal de Deus para o seu relacionamento do homem e da mulher, o ideal de Deus para a relação marido e esposa, esse texto então não poderia servir de base para que você possa estar encabeçando a ideia de que o desejo da sua esposa tem que ser para você e que você vai estar governando sobre ela. Todavia, contudo, precisamos recordar, isso é uma consequência do pecado. O que Jesus veio realizar é uma restauração no relacionamento do ser humano com Deus, mas também uma restauração no relacionamento do homem com a mulher. Claro que a gente sabe que não vai ser nada perfeito, porém, como cristãos, como seres humanos, crendo na palavra de Deus, buscamos esse ideal, lutamos por esse ideal. Bem, até que você já poderia até tentar afirmar, dizendo, tá vendo que a Bíblia é machista, porque Deus já está dizendo que o desejo da mulher vai ser para o marido e que o marido vai a governar. Bom, Deus em nenhum momento ele esconde na sua palavra as consequências do pecado. Assim como ele não escondeu a morte, assim como ele não escondeu os assassinatos, os roubos, os adultérios, a gente vai perceber vários relatos desses na Bíblia. Então é extremamente comum, infelizmente, nós vermos as consequências do pecado. E nenhuma consequência do pecado nós vamos querer estar colocando em prática no nosso dia a dia. Assim como a morte é uma consequência do pecado, nós não vamos querer agora, a partir desse momento, estar matando as pessoas. Pelo contrário, buscamos o ideal de Deus. E o ideal de Deus também é a preservação da vida. Mas é necessário a gente também afirmar que, de fato, em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver um protagonismo masculino nas ações, em tudo que vai ser feito. Apesar de também a Bíblia estar colocando personagens como Raabe, Ruth, Esté, você também tem outras personagens como Débora, Jael. Então você vai ver várias personagens que vão ter um protagonismo também no Antigo Testamento. Então quando aparecem mulheres também como protagonista na Bíblia, a gente vai perceber que é uma quebra de paradigma da cultura que a Bíblia está sendo escrita. E Deus vai preservando também a mulher em muitas das suas leis. Porém, para mim, um texto que me chama muita atenção no Antigo Testamento, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, é o de Provérbios 31. Provérbios 31 é conhecido como o provérbio, o poema sobre a mulher virtuosa. E quando você vai ler quem é essa mulher virtuosa, é algo que me chama atenção, porque geralmente quando pensamos em mulher virtuosa, a gente está pensando, às vezes, trazendo para uma cultura machista, onde a gente pensa assim, mulher virtuosa é só aquela mulher que vai ficar dentro de casa, cuidando do lar e cuidando dos filhos. Porém, a gente vai perceber que a mulher virtuosa faz muito mais do que a gente imagina. Eu queria ler aqui já Provérbios 31, o versículo 16 até o verso 18, para você conseguir entender o que eu estou dizendo. Aqui diz o seguinte: ela examina uma propriedade e adquire-a,
planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Então a gente percebe que essa mulher é uma mulher negociadora, ela sai para negociar. Então é uma mulher que o contexto também do que está sendo dito sobre ela fala também das atividades relacionadas ao lar e à família. Mas aqui é uma mulher que sai para trabalhar, ela sai para negociar, ela vende, ela compra. Então é importante notar que essas atividades relacionadas à mulher, para a cultura daquela época, pode talvez nos surpreender hoje, talvez com um pensamento machista ou com as acusações que a Bíblia também recebe de ser patriarcal. Nós teríamos muitas coisas para analisar nos textos bíblicos do Antigo Testamento, e se porventura você quiser saber um pouquinho dessa relação em que a Bíblia ser patriarcal ou não, eu também vou estar deixando um link aqui na descrição. E aqui no Novo Testamento, nós temos vários relatos também que poderiam corroborar com isso que eu estou afirmando, principalmente com relação ao como Jesus tratou as mulheres, porque ele é Deus, restaurando a relação não somente do ser humano com Deus, mas também é Deus restaurando a relação do homem com a mulher. E aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, nós vamos começar o nosso estudo a partir do versículo 18, porque o versículo 18 ele é chave para a gente poder compreender o assunto da submissão ou de se sujeitar ao marido, no caso como o Paulo está tratando aqui. Vamos ler então aqui Efésios capítulo 5, o versículo 18 até o versículo 21. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Bem, o verbo no versículo 18 de encher-se no Espírito, esse verbo ele vai estar sendo como um verbo principal, onde vai haver outros particípios que dependem desse verbo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você está cheio do Espírito, ele vai aparecer algumas ações que está ligado a você estar cheio do Espírito, tá certo? Então, quando Paulo começa no versículo 19, ele já está mostrando consequências do que é estar cheio do Espírito. E uma das consequências de estar cheio do Espírito é o que está no versículo 21, que diz que é para a gente se sujeitar uns aos outros, ou talvez em outras traduções vão dizer, sejam submissos uns aos outros. Essa submissão, essa sujeição, é um relacionamento de amor mútuo entre o ser humano. Então, para que você esteja vivendo essa experiência, Deus quer encher você com o Espírito Santo, para que você possa viver nessa plenitude de amor mútuo, nesse relacionamento de sujeição mútua. Então, lendo agora esse texto, a gente vai poder entender um pouquinho melhor o que Paulo está tratando aqui. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 até o versículo 24, vai trazer essa instrução da relação da esposa para com o seu marido, que diz o seguinte: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Entendendo esse texto, a partir dessa relação agora, dessa metáfora que Paulo está usando, da relação de Cristo e igreja e agora marido e esposa, a gente precisa entender a igreja, ela é obrigada a obedecer ao Senhor Jesus Cristo? Senhor Jesus Cristo, ele usa de tirania para poder estar governando sobre a igreja? Não, em nenhum momento você vai ver isso na Bíblia. A partir desse momento, quando vamos entender o texto de Efésios, dessa relação da mulher para com o marido, Paulo está incentivando que as esposas também sejam submissas aos seus maridos. Essa é a parte da esposa. E quando você vai ver como que essa submissão da igreja para com Cristo, nessa metáfora, essa submissão que Cristo conquista é ainda pelo amor. E não está se tratando de uma tirania. Mas quando você escuta a palavra submissão e sujeição na Bíblia, você já pensa com o óculos dos dias de hoje, ou de uma cultura machista, ou você está olhando também para o texto com um olhar feminista, já para trazer uma acusação para a Bíblia e acusar ela de ser patriarcal. Mas quando você entende a cultura greco-romana, você vai entender que Paulo aqui está quebrando paradigmas. E ao quebrar paradigmas, ele usa exatamente a relação de Cristo com a igreja, porque Cristo prova o seu amor pela igreja quando ainda nós somos pecadores. Porém, a gente se atém muito somente à parte da esposa.
somos muito influenciados pelo tempo que a gente vive. E pelo tempo que a gente vive, há um olhar simplesmente exclusivo para a mulher nesse texto. Porém, o texto também fala da submissão do esposo para com a sua esposa. E como deve ser essa submissão? Como deve ser isso? Como isso vai acontecer? Então o texto também vai dizer aqui. E em Efésios capítulo 5, verso 25 até o 30, a gente vai perceber como deve ser agora essa submissão do homem para com a mulher. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Bem, quando você agora lê como deve ser essa submissão do homem para com a sua esposa, aí você percebe que as coisas mudam de olhar. Até porque você, marido, deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Eu acho muito interessante essa ilustração que Paulo diz que da forma como o homem tem um cuidado especial com o corpo dele, que é para ele também cuidar da esposa. Ou seja, num relacionamento conjugal, você já vai perceber que isso aqui vai quebrar paradigmas. Porque não é uma coisa, olha, você, marido, vai cuidar de si e vai largar sua esposa de forma relenta. Que se você trabalhar fora e a sua esposa não trabalhar, você agora vai mandar no dinheiro e não vai comprar as coisas para ela. Não, pelo contrário. Até porque muitas mulheres têm saído para trabalhar, isso também não é pecado. E também não é pecado nenhum se a mulher também decidir dizer, não, eu quero ficar em casa. É também digno. É também digno, a gente precisa entender isso, porque geralmente quando a mulher decide ficar em casa no lar, cuidando dos filhos, algumas pessoas tendem a querer manchar a imagem da mulher somente porque ela tomou essa decisão. Mas é uma escolha também a ser feita. E se porventura essa mulher tomar essa decisão e o marido tem negligenciado o papel dele, não somente de suster o seu lar, mas também de prover aquilo que é necessário para a esposa, se a esposa quiser um creme, um shampoo, uma roupa ou coisa semelhante, também vai estar pecando. Porque ele está indo contra o evangelho. Ele não entendeu o que é submissão mútua. A submissão mútua não é colocar o seu desejo acima do outro. Pelo contrário, é colocar o desejo do outro como superior. Porque é isso que Paulo vai mostrar em todas as suas cartas quando ele está tratando do assunto da submissão. Então a gente precisa entender muito bem isso. Para a gente poder compreender bem essa parte, então veja, tanto maridos quanto esposas, lembre-se, o padrão do relacionamento, do ideal de Deus é a relação de Cristo com a igreja. Esse padrão deve ser olhado exatamente por todo o Novo Testamento, percebendo como Jesus lidou com as mulheres, como Jesus lidou com os pecadores. Isso é para você compreender, marido, a como melhor demonstrar amor, cuidado e carinho por sua esposa. E também, de forma mútua, a esposa olhar também para o próprio Cristo como exemplo de como ela também deve amar e respeitar e cuidar do seu marido. Bem, pelo que você viu até aqui, eu não acho a Bíblia sendo machista e acho equivocado o olhar feminista também para o texto bíblico. Porém, eu percebo que o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, ele vem também para quebrar a cultura machista. É tanto que para mim um texto-chave para a gente poder entender como Jesus também veio quebrar essa cultura machista e veio restaurar essa relação do homem e da mulher, mas também de marido e esposa, esse texto está bem claro para mim em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28. O texto diz o seguinte: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Jesus ele veio para quebrar com essa hierarquia, para mostrar que o senhorio na vida de todos é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O homem não é superior à mulher em nenhum momento, até porque todos pecados e carecem da graça de Deus. Então, é necessário a gente compreender que o Evangelho ele tem total relevância para poder contribuir na luta contra uma cultura machista. A minha conclusão, quando eu vou olhar a Bíblia, olhar a relação homem e mulher, vou olhar como Deus vai trabalhando para restaurar essa relação, que era uma relação de iguais no Jardim do Éden, se perde por consequência do pecado, e eu chego à seguinte conclusão: para que eu seja antimachista, eu não preciso ser feminista, eu preciso ser bíblico. Sendo bíblico, você vai buscar realmente o ideal da relação do homem e da mulher. Enquanto Jesus não voltar,
As coisas não vão ser perfeitas, é claro. Mas como cristãos, precisamos viver a mensagem do reino de Deus ainda hoje. Por isso, lute sim contra essa cultura machista. Seja bíblico. Busque sim uma relação ideal do homem e da mulher, sendo bíblico. O Evangelho vai trazer restauração plena quando Jesus Cristo voltar. Enquanto ele não vem, eu vou vivendo, lutando para praticar esse reino e ensinando essa mensagem do reino também para outras pessoas. Mas, se você não concorda comigo, se você acha que eu exagerei em algum ponto, estou equivocado, deixa aqui nos comentários. Coloque tudo aí, sai escrevendo, sua opinião, se você é contra, se você é a favor. Deixa o like, deixa o dislike se não gostou também, mas deixa o like. Mas você não pode se esquecer de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo os outros vídeos também. E até o próximo vídeo.